Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo, queria conversar com você que tá aí do outro lado, vai ser um prazer se você puder ficar comigo até o final. Eu tava pensando num tema, em alguma coisa que eu pudesse compartilhar com vocês. Eu estava zapeando, procurando alguma coisa interessante para assistir na TV e de repente eu dei de cara com um programa evangélico onde as pessoas eram convidadas a ir até a frente para falar de milagres que Deus tivesse operado nas suas vidas. Aí eu comecei já a imaginar, caramba, milagre. Por que não falar sobre milagres? E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Essas pessoas que foram à frente falar dos seus milagres, todas elas falavam de milagres financeiros. Eu consegui um carro, eu consegui uma casa, eu tenho uma moto, eu tenho tantas empresas, eu tenho tantas propriedades, agora eu tenho um helicóptero. Caramba, cada um tinha mais coisas do que o outro. O milagre começa a fazer parte de um desejo coletivo. Todo mundo quer ser abençoado tendo alguma coisa material a mais. E eu não vou dizer para você que não seja bom ter dinheiro. É muito bom poder ter conforto, poder viajar, poder ter um bom carro, uma boa casa, poder ter boas roupas, bons sapatos. É maravilhoso que você tenha uma vida confortável. Mas será que ter uma vida confortável e ter dinheiro é realmente fruto de milagre? O que você espera para a sua vida no dia de hoje? O que você está querendo? Tem sempre alguma coisinha que a gente quer. A gente nunca está satisfeito com o que tem. E isso é até bom, porque se a gente se acomodasse nas coisas que a gente tem, nós não teríamos habilidade para avançar para coisas maiores e melhores. E faz parte da realidade do ser humano o progresso, a evolução. Mas até onde vale empenhar a nossa fé? As coisas nas quais a gente acredita em função de um desejo. Imagina se Deus fosse dizer sim para tudo que a gente pede. E a gente pede um monte de coisas. Se Ele fosse dizer sim, minha filha, eu vou fazer o que você quer. Senhor, eu quero mudar de carro, e o outro quer mudar de casa, o outro quer mudar de país, de emprego. Tem gente que quer mudar até de mulher, né? Tem mulher também que quer mudar de marido. Mas isso é uma outra história. Porque imagine se Deus disser sim para tudo que a gente pede. Simplesmente a ordem natural das coisas e a própria harmonia e equilíbrio do universo seriam quebrados. Então nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que Deus tem para nós. E às vezes a gente quer justamente algo que Deus já está vendo lá na frente, que vai justamente nos afastar dele. Então eu comecei a pensar assim, então o que eu tenho que pedir? Apesar de ser uma coisa dura de ser falada e principalmente de ser aplicada, o meu pedido tem que ser, Senhor, eu quero que na minha vida se cumpra a sua vontade. E é meio doideira você abrir mão da sua vontade em função da vontade de alguém que está acima de você. Mas é só assim que a gente encontra o nosso próprio equilíbrio. O ser humano tem um vazio que ele busca preencher em todos os momentos. Aquele emprego que lhe remunera muito bem e ele fazer feliz. Consegue o emprego e descobre que não é aquilo. Aí de repente quer mudar de casa, quer morar num lugar onde veja pessoas novas, tem uma outra realidade, aí consegue mudar. Também não está feliz. Aí de repente consegue ser famoso e ser reconhecido por todo mundo e descobre que não era bem isso que o faria feliz. Então o que faz o ser humano feliz se de repente ter tudo, simplesmente em alguns momentos é ter nada? É você estar em paz consigo mesmo, mas acima de tudo em paz com Deus. O maior milagre que eu espero para a minha vida hoje é que eu possa fazer significado para Deus, mas que eu possa fazer a diferença, o significado na vida de outras pessoas também. E eu não estou falando isso com nenhum tipo de demagogia, não. Eu não sou perfeita. Como diz o Kirk Franklin, eu sou perdoada. Você vai encontrar sim um ser humano que está buscando ser melhor, ter algo mais a acrescentar a si mesmo e ao próximo. Agora, perfeição, esquece. A gente quer sempre um milagre que tenha cara assim de épico. Sabe aquela coisa de Deus descendo dos céus com os anjos,
trazendo aquilo que a gente pede, dizendo é você que vai ser abençoado hoje. Deus até poderia se materializar e aparecer aqui na terra e fazer tudo o que a gente espera. Mas Ele sabe que muito mais do que dinheiro, você precisa de felicidade. Porque quando está tudo dando certo, é super fácil a gente dizer que está realizado, né? Eu quero ver quando as coisas começam a complicar, quando você já não tem uma saúde tão boa, quando aquele seu melhor amigo já começa a te caluniar, quando você passa a ser motivo de chacota entre pessoas que você depositou a confiança, quando você já não tem tanta grana, quando você já não está tão seguro do que é ou do que faz. O grande milagre é se manter de pé no meio da tempestade. Aí eu lembrei de uma outra história, uma mulher que tinha sido pega no ato de adultério. Não havia sido nada contado assim, não eram especulações, ela estava lá, no ato, com o marido dos outros. E levaram até Jesus já esperando, vai ser apedrejada para aprender a ser decente. Quando levaram essa mulher até Jesus, aquelas pessoas jamais imaginaram que Jesus mudaria o rumo da história da vida daquela mulher. E que aquele, ao invés de ser um momento de tristeza e de derrocada para ela, seria um momento em que ela teria a sua vida totalmente modificada. Jesus simplesmente questionou aquelas pessoas se haveria ali no meio alguém que não tivesse pecado. E que se houvesse essa pessoa, que atirasse a primeira pedra. Naquele momento todo mundo começou a pensar e olhar para suas próprias mazelas e um a um foram indo embora, colocando as pedras no chão e o seu preconceito também. Não que ela estivesse certa, mas Jesus mostrou que até para falar de amor, você tem que manter a coerência. Quando a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é para que você, para que eu, para que nós façamos a diferença, mas de uma forma coerente. Porque não tem como você querer que o outro acredite em milagre se você é maldição na vida dele. Você chegar para alguém e falar, Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Se você se apresenta como um dos cavaleiros do Apocalipse, só traz tristeza e maldição. Eu penso que o amor, ele tem que ser um sentimento, mas não só um sentimento, ele tem que ser uma ação. A gente tem que enxergar a nossa vida como participante na vida do outro. Essa semana eu tive contato com um irmão em Cristo que está com a mãe acamada, com uma doença muito grave. E a minha tristeza foi constatar que simplesmente as pessoas da igreja não estão nem aí para a situação que ele está passando. Eu não estou acusando a igreja, já que a igreja somos nós, porque em vários momentos a gente simplesmente ignora o sofrimento do outro. É muito fácil você falar de amor e de milagre quando você não está disposto a ser um milagre na vida de ninguém. Quando você simplesmente fala, olha, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas poxa vida, se todo mundo pegar um pouquinho do que tem, não vai fazer falta a ninguém. E a gente vai conseguir alcançar as pessoas. Eu tenho uma quantidadezinha legal de seguidores no Twitter, eu tenho muita gente adicionada no Facebook, tenho comunidades com um monte de membros. E a gente deixa um pedido de ajuda, deixando claro que não está pedindo dinheiro, mas, enfim, pessoas que possam dispor de pequenas coisas. E simplesmente as pessoas passam, vão lá e falam, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, eu estou torcendo, eu vou orar por ele. Então é muito fácil a gente passar a bola para outro. Então eu acho que o que está faltando na gente é muito mais ser um milagre do que querer. Você pode ser um milagre na vida de alguém, com muito pouco, às vezes com uma palavra. Aquela pessoa está lá caída, deprimida, já tomou todos os antidepressivos que poderia ter tomado, já tomou todos os calmantes, já bebeu, já fumou e continua mal. Aí você, ao invés de ter uma palavra de apoio, de ajuda, você vai lá e fala, tá vendo? Falei, cachaceiro, se enche de droga, esse daí tá perdido mesmo, tá com o diabo, vai pro inferno. Peraí, né? Milagre é possível sim, mas ele só será possível e realizável a partir do momento em que nós nos colocarmos à disposição de Deus para sermos esse milagre. Porque Deus vai usar aquilo que é imperfeito para Ele se glorificar. Então, mesmo a gente tendo um monte de erros, a gente pode fazer muita coisa boa. Se você está em casa, sentadinho, com a sua família, se você tem alguém que lhe queira bem, que você sempre tem, você é abençoado e você é fruto de um milagre. Existem 2 milagres que Deus já fez e que ninguém nota.
O primeiro foi ter nos criado. E o segundo foi Cristo ter morrido na cruz por nós. Então esses dois milagres já fazem com que todo e qualquer outro milagre seja possível. Podemos ser agentes do milagre a qualquer momento. Não precisamos esperar que Deus desça para que Ele faça alguma coisa diferente. Vamos colocar o nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades em coisas que realmente façam sentido. Os maiores bens são aqueles que a gente não pode mensurar o valor. Às vezes a gente quer tanto alguma coisa que a gente nem sequer se dá o trabalho de se questionar se aquilo realmente é bom para as nossas vidas. E o milagre maior é quando Deus começa a fazer a gente sentir que o mundo pode estar de pernas para o ar, mas a gente está de pé. Se você está doente, não é porque você é pecador, mal, feio, horroroso, todo ruim. Não é isso. Se você está passando por dificuldade com seu filho, se o seu marido já não é mais aquela coisa, sabe? Já não te olha com aqueles olhos de amor. Não é porque você não presta. Faz parte da vida. A vida é isso. A gente sobe, a gente desce, toma umas alavancadas e a gente se equilibra. Faz parte da vida ficar doente, nascer, morrer. Não é porque você é bom ou mal. É a vida. Então não tome para si maldições que você não tem. Mas nesse momento, se aproprie de uma bênção que você tem. Não estou mandando você deixar de dar o seu dízimo, não. Mas dá os 10%. Dá as ofertas. Aquela coisa de campanha disso, campanha daquilo, envelope tal, envelope tal. Dá uma segurada. Vamos dar uma seguradinha por um tempo? Vou te fazer um convite. Pega esse dinheirinho que você dá em tudo quanto é campanha, que você teve assim aquela promessa de que vai ficar rico, poderoso, milionário, bonitão. Pega esse dinheiro e pede: Deus, eu quero que o Senhor me direcione a abençoar a vida de alguém. Compre uma cesta básica bem recheada. Faça uma comprinha legal e fale: Senhor, me direcione a pessoa certa para entregar isso aqui. E comece a entender a necessidade do outro. Para um você dá uma comprinha, para outro você dá uma roupa. Não vale dar roupa rasgada não, hein? Pelo amor de Deus. Roupa rasgada, sapato velho, você põe no lixo. Dá coisa boa. Deixa o teu irmão ir bonito para a igreja do mesmo jeito que você vai. Falar de amor sem ter nenhum tipo de atitude amorosa é a maior furada que existe. O evangelho de verdade é aquele que pratica o bem. E não tem como você praticar o bem se você só pensa em você. Lembre-se que Deus em momento nenhum pensou só nele. Se ele pensasse só nele, ele não teria dado o próprio filho para morrer por nós. E é no exemplo de Cristo que a gente tem que se mirar. E se a gente começasse a entender e se propusesse simplesmente a ser um na vida do outro? Tenha certeza que tudo ficaria mais feliz. Você tem que ser um milagre agora. Você tem que ser um milagre aqui comigo, na mesma linha de pensamento. Tem que acreditar. E a partir de hoje, de novo. Gostaram? Vamos fazer mais uma vez, a terceira vez, bem firme, bem forte. Você em casa olhando, pode rir de mim e tudo mais. Vamos ser um. E vamos ter uma semana abençoada, uma semana feliz. E vamos ser. Um beijo, gente. Eu tô indo. Eu volto com outro vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a minha, a de todos nós. Tchau!